Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente fala de educação, segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica do ano passado, divulgados este ano pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Apenas 40,6% das instituições de educação básica no Brasil, ensino fundamental e o médio, no caso, possuem quadras e materiais adequados para as aulas de educação física. O relatório aponta problemas estruturais para a prática desportiva nas escolas e acende um alerta também sobre a falta de valorização da disciplina e dos professores. Sobre esse assunto, eu conversei com o professor Heraldo Simões. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar sobre saúde e essa preocupação com relação à importância, da atividade física para crianças. A gente tem notado muito as crianças cada vez mais sedentárias, os telefones, os smartphones, têm contribuído um pouco para isso também. Como é que vocês observam essa preocupação nesse sentido? É verdade, antigamente eu, você, talvez muitos que estejam nos escutando e nos vendo, nós brincávamos, na rua, esperávamos chegar ali da escola, depois todo mundo almoçava, fazia tarefa de casa e já ia todo mundo brincar, ou ali no condomínio, ou ali na rua, Então brincávamos de esconde-esconde, pega-pega, de bola, de diversas atividades. Hoje em dia, essa rotina mudou muito, Então a maioria das crianças, quando chegam em casa, após, vão tomar um banho e almoçam, elas ficam em casa. E aí vão ali fazer a tarefa e logo depois já estão conectadas, Uma grande parte, obviamente, quem tem acesso. E quando elas estão conectadas, elas ficam sentadas e sem movimentação. E ficam no computador ou na televisão, no YouTube, vendo programas televisivos, etc. E isso impede, obviamente, uma movimentação maior. Então a nossa luta é para que a criança seja ativa. Por isso que a escola tem um papel preponderante, obviamente que em casa também. Em casa, os pais têm que dar estímulo para que essa criança possa se movimentar. Ora, na escola, ela já passa grande parte do seu tempo sentada também. Infelizmente, você calcular aqui uma média, que nós temos 4 horas por dia que a criança fica sentada numa escola. Se você calcula isso na semana, 4 vezes 5 são 20 horas que ela vai estar sentada na sua carteira com movimentos proibitivos. Ela não pode se levantar, ela não pode correr, ela tem que ficar sentada ali olhando para a professora, para o professor, sendo atento ao que o conteúdo está sendo transmitido. Então ela tem pouquíssimo movimento na escola. Quando é que ela se movimenta na escola? Na hora da chegada, na hora da saída, na hora do recreio e na hora da aula de educação física. Daí a importância da aula de educação física que nós vamos conversar hoje. Isso é na escola. Quando ela chega em casa, se ela ficar a tarde inteira no sofá, novamente ela vai passar mais 4 horas sentada, ou no computador, ou com o celular. Daí a importância para que ela tenha estímulos, para que ela possa realizar movimentos diversos em casa também. Pois é, e aí falando nisso, a gente vê assim, a educação física muitas vezes aí mete um atestado, não quero fazer. Pelo contrário, a educação física ela é importante nesse sentido, Ela vai fazer a pessoa se movimentar, o aluno se mexer, interagir. É tanta coisa, Assim, não é só fazer exercício. É interação, o senso de competição, de respeito ao outro, saber perder, saber ganhar, de senso de si, do corpo, coordenação motora. Nossa, se a gente falar aqui os benefícios, a gente não passa o programa inteiro, É verdade. Nós estamos lutando, eu sou conselheiro, fui conselheiro regional aqui no Conselho Regional de Educação Física durante muitos anos, fui professor na escola durante 16 anos como professor de educação física escolar e atualmente eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará, trabalhando com a formação de professores. Mas o que você colocou é exatamente isso, Nós estamos lutando por uma educação física de mais qualidade, em que o aluno seja mais ativo, inclusive na aula de educação física. Porque ele não passe tanto tempo esperando a vez dele, por exemplo. Se você pegar uma aula de educação física de 45 minutos, 45 a 50 minutos nas escolas, é importante se perguntar quanto tempo o aluno passa ativo nesta aula. Porque ele chega na quadra,
tem a chamada, tem que esperar a vez dele, depois o professor vai explicar as atividades. Então, quanto tempo realmente ele fica ativo? É por isso que nós brigamos por mais aulas de educação física na escola. Lembrando que a educação física, por si só, ela não vai conseguir atingir a meta da Organização Mundial da Saúde, que é que uma criança ou adolescente ela tenha 60 minutos ativos por dia. Na aula de educação física, por si só, nós não vamos conseguir isso, mas é um estímulo. Então, isso é importante reforçar, né? Mas o que você colocou é extremamente relevante. Numa aula de educação física, numa aula de prática esportiva, seja na escola, ou num clube, ou numa academia, numa associação, a criança ela não desenvolve somente o aspecto motor, que você bem falou aí. O aspecto motor, o aspecto físico, envolve várias valências. Velocidade, agilidade, resistência aeróbica, anaeróbica, coordenação global, coordenação fina, controle do tônus muscular, lateralidade, coordenação espaço-temporal, e aí vai, um monte. Mas não é só isso, não é só o aspecto físico, esse aspecto motor, né? Motor/físico. Também envolve o aspecto cognitivo, que é o desenvolvimento do intelecto. Pois, ao brincar, por exemplo, de pega-pega ou de esconde-esconde, a criança tem que trabalhar esse desenvolvimento. Estratégia, velocidade de raciocínio, resolução de problema, concentração, atenção, memória, e aí vai. Então, nós temos aí a dimensão motor/físico, a dimensão cognitiva e também a dimensão afetiva, que é envolvendo os aspectos comportamentais, emocionais e de relações. Por que eu escolho tal dupla? Por que eu estou chorando? Porque nem sempre uma atividade física, principalmente na escola, ela vai ser prazerosa. Porque o prazer é ganhar. Quando uma criança no pega-pega, por exemplo, ela é colada, ela não sente prazer nisso. Imagine uma aula em que toda vida que for pega-pega, você vai ser o pega, você está sempre sendo colado. A criança não vai ter prazer. Isso é o afetivo. Então, o afetivo é estar feliz, triste, querer descontar, né? O coleguinha machucou ele, você quer descontar no mesmo lugar, saber ganhar, saber perder, respeitar a sua vez, respeitar o outro, ser colaborativo, ser competitivo, liderar ou ser liderado. Tudo isso você consegue observar numa aula de educação física ou de esportes. Pegando o exemplo da amarelinha aqui, por exemplo. Se o professor trabalha uma amarelinha em sala de aula, na aula de educação física, ele está trabalhando o aspecto físico/motor, porque envolve força de membro inferior, agilidade, flexibilidade, coordenação do todo, coordenação global, o tônus muscular e etc. Mas também trabalha o aspecto cognitivo da amarelinha, porque primeiro eu preciso conhecer as letras, preciso conhecer as figuras geométricas, preciso ter resolução de problema, atenção, concentração. Tudo isso vai me ajudar na escola também, na escrita, no português, na matemática, etc. Mas na amarelinha também se desenvolve o lado afetivo. Eu preciso esperar a minha vez. Eu preciso ajudar o meu colega, trabalhar a colaboração. Eu preciso ser competitivo também, né? Lutar contra mim mesmo. Eu preciso ser melhor do que eu, ser a minha versão olímpica. Então, observe que numa simples atividade como a amarelinha, motor, cognitivo e afetivo são desenvolvidos. Isso é muito importante. Pois é, professor, e aí a gente ter essa noção disso, né, da importância de se exercitar, né? Infelizmente, muitas pessoas passam sua vida, só vão entender isso depois que adoece, né? Depois que a conta chega, né, como chama assim, porque o nosso corpo é tão sábio, né? Ele vai anotando tudinho ali naquela cadernetazinha dele, né? O que você está fazendo de bom e de ruim, e a gente é beneficiado quando está fazendo de bom, né? Mas também a conta chega quando você está deixando de lado, né? Qualquer médico que você vai, ontem eu fui fazer uns exames, né? Quando você senta, a primeira coisa que ele pergunta, está fazendo atividade física? Porque a medicina evoluiu, né? E a educação física também, o entendimento da prática esportiva e da prática da atividade física. Nós somos seres que o movimento para nós, ele é algo que nós nascemos com isso. Aliás, antes de nascer, quando você está lá na barriga da mamãe, no feto, né? Você ainda é um feto, você tem que se movimentar. Se você não se movimentar lá, o médico vai dizer, olha, tem algo errado, o bebê não está se movimentando. Então o bebê se movimenta. Nós aqui no Brasil, por termos a cultura do futebol, falamos, o bebê está chutando, né?
Mas pode ser que lá nos Estados Unidos alguém diga, olha, ele está arremessando, ele está fazendo um lance de 3 metros e tal, por causa do basquete. Então, você se movimenta quando está na barriga da mamãe, quando nasce, o bebê assim quando nasce, ele tem que espernear, ele tem que se movimentar. Por isso que tem aquela palmadinha, o bebê soltar um grito para soltar o ar também, mas também para ver a questão da movimentação dele. E nós, seres humanos, nós necessitamos do movimento. É algo que nos faz, né, tocar a vida. Então, estar no estado normal do ser humano é estar se movimentando. Então, com esse avanço da ciência, o avanço da medicina e da própria educação física, observou-se que realizar atividade física é algo extremamente importante para todos nós. Desde a infância, né, você vai para um psicólogo, a primeira coisa que o psicólogo vai dizer, olha, tem que tirar a tela dessa criança, ele tem que fazer mais atividade física. Coloca ele para fazer karatê, para fazer futebol, estimula ele a prática da atividade física. Isso com criança. Mas se você chegar com um idoso, por exemplo, a primeira coisa que o médico vai falar é isso. Olha, ele tem que fazer atividade física, tem que caminhar, tem que fazer musculação. A musculação, aliás, é para a vida toda, né? A vida toda você vai ter que fazer musculação. Por quê? Porque ela vai te prevenir, ela vai fortalecer a sua musculatura, né? Porque senão daqui a pouco você não consegue nem ficar em pé. Você senta no sofá, quando você se levanta, você está com dificuldade. Então, a prática da atividade física, isso já é um consenso da Organização Mundial da Saúde, da Educação Física, da Medicina e de todos nós que lemos um pouquinho, que entendemos um pouquinho sobre tudo. Tem que fazer atividade física. Isso tem que ser criado um hábito. Assim como escovar os dentes, como almoçar, tomar café da manhã e jantar, você tem que fazer atividade física pelo menos 1 hora por dia. Pois é, e aí nesse momento assim, é importante se atentar a isso, né? A prática da atividade física é cada vez mais importante. A gente vê, por exemplo, antes era muito fácil ver criança subindo em árvore, né? Brincando na areia, né? Correndo, suando, chegava em casa, roupa pretinha de sujo, né? Mas uma felicidade, um sorriso de uma ponta a outra, aquele menino já cansado de tanto se exercitar, né? E hoje a gente sente falta disso, apesar das residências terem, né, espaço amplo, academia, quadra, enfim. A gente pouco vê a utilização desses espaços, né? Infelizmente, né, a gente percebe também que a evolução urbana, a arquitetura urbana, ela foi tirando um pouco da questão da atividade física. Talvez você e muitos dos que nos estejam assistindo aqui, nós brincamos na rua. Eu tive a oportunidade de brincar na rua, de pega-pega, de esconde-esconde, futebol, travinha, carimba, bandeira. No meio da rua nós brincávamos. E aí perto de casa tinha um terreno onde nós íamos falar e subir as dunas do terreno, ia para a praia, todo mundo corria. Então, infelizmente, a arquitetura e um outro ponto que foi também maléfico para a prática da atividade física, que foi a segurança, isso foi avançando. A insegurança, desculpa. Hoje em dia não dá mais para o seu neto, para o seu filho, falar assim, olha, eu vou brincar na rua com os meus colegas, nós vamos empinar uma pipa, vamos brincar de peão, de bolinha de gude, de amarelinha. Não dá mais. Você vai dizer, não, na rua não, fica aqui dentro de casa. Por quê? Porque a rua, infelizmente, tornou-se um local inseguro. Então nós tínhamos muitas árvores, é outro ponto também. Hoje nós temos poucas. Isso faz com que a rua esteja mais quente, o asfalto, né, a terra. Então naquele tempo nós tínhamos também muitas árvores. Então, como você falou, nós brincávamos debaixo das árvores, subindo nas árvores. Então, essas questões da arquitetura, né, da falta de arborização e da insegurança, isso infelizmente impactou na diminuição da atividade física. Ora, você ia para sua escola andando, você ia caminhando. Hoje em dia, por mais próximo que seja, não dá mais. Porque se a criança for caminhando, infelizmente ela corre o risco de ser assaltada. É claro, é óbvio que algumas crianças têm acesso a um parque dentro do seu condomínio, a uma quadra. Mas a grande maioria, a maioria esmagadora, não vai ter. Então, infelizmente, ela tem uma redução da atividade física, também por conta da arquitetura da cidade, por conta do avanço da insegurança e por conta do desmatamento, né, da diminuição de árvores. Então, isso requer o quê? Uma maior responsabilidade da escola
do professor de educação física, porque lá na escola ele deve ter espaço, ele deve ter momentos, não só para a educação física, para a prática do esporte, mas momentos de lazer, momentos de ser ativo. Há uma grande diferença entre ser ativo fisicamente e realizar exercício físico. O exercício físico é aquele que você está direcionado a fazer. Tem um objetivo, tem um plano, tem um método. Por exemplo, você vai caminhar 5 vezes por semana, você vai caminhar 5 minutos bem lentamente, depois você vai aumentar um pouco o passo, depois você corre 2 minutos, volta a caminhar, tem que atingir tantos quilômetros. Para isso você tem um aquecimento prévio, depois um alongamento. Uma pessoa pode acompanhar. Isso é o exercício físico, que é com o personal trainer, que é na academia, que é no clube, que é na associação. Se acompanhar, tem uma planificação. Existem objetivos próprios para isso. Isso é exercício físico. Atividade física, por sua vez, engloba o exercício físico. Porque o que é uma atividade física? É um gasto calórico além do normal, além daquele que tu está no repouso. Então, quando você se levanta em casa e fica caminhando dentro da sua casa, né, e dá 10 voltas na mesa, ou você desce para pegar uma carta e desce pela escada, sobe pela escada, você vai lavar o carro, você vai aguar o jardim, você vai dar um banho no seu pet, você vai andar um quarteirão a mais quando você desce para o seu trabalho, em vez de desce um ponto antes e caminha. Isso tudo é atividade física. Então, a atividade física é um grande conteúdo que ele engloba o exercício físico, mas ele vai além do exercício físico. Então, quando eu estou caminhando, eu atendo o meu telefone celular, em vez de eu ficar sentado, eu fico caminhando na minha casa com o meu telefone celular. Isso é atividade física. Você está sendo uma pessoa ativa fisicamente. Então, o mais importante de tudo é ser ativo fisicamente. Eu não tenho condições, não dá para mim ir matricular na academia, não dá para mim fazer exercício físico planejado, o professor, com acompanhamento. Tudo bem, mas seja uma pessoa ativa fisicamente. Estimule o seu filho a ser ativo fisicamente. Vai numa praça, vai no parque, caminha, vai brincar com o cachorro, desce para a praia, caminha ali, vai mergulhar. Isso é ser ativo fisicamente. Então, todos nós, todos, da criança até a pessoa aí na sua terceira, quarta, quinta idade, necessita ser ativa fisicamente. Tá, joia. Pois muito obrigada pela conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite também, e eu desejo a quem esteja nos assistindo, né, que sejam felizes, tenham sucesso, sempre sendo ativos fisicamente. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o Instituto Catiana Pena, que é uma organização da sociedade civil que combate a desigualdade social através da dança, da arte e do esporte, realiza o primeiro encontro de líderes e coletivos de Favela para Favela no próximo sábado, agora, dia 14 de setembro, no Centro Cultural do Bom Jardim. Sobre a programação e o Instituto, eu conversei com a Catiana Pena, que é diretora do Instituto, e traz mais detalhes para a gente. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente, Catiana, para falar um pouco sobre tanto essa iniciativa que vocês tomaram, como esse encontro que vai acontecer agora no sábado, né? Conta um pouco para a gente, antes de tudo, como é que foi iniciado esse trabalho junto às comunidades. Obrigada pelo espaço, pelo convite. Falar do Instituto é sempre muito importante, e a ideia hoje é repassar um pouco desse conhecimento que o Instituto vem criando sobre gestão, captação de recursos, sobre essa referência que, quando as pessoas visitam o Instituto, eles ficam perguntando, né? E essas pessoas geralmente estão mais ligadas a outros líderes, outras instituições que sempre visitam e perguntam: Catiana, como fazer gestão, como falar de captação de recursos, como chegar até as empresas. Então, esse encontro de Favela para Favela que acontece dia 14 de setembro, no Centro Cultural do Bom Jardim, ele é pensado para isso, assim, para fortalecer, né, os líderes, para encorajar, né, para inspirar e fazer essa aproximação, né, entre a iniciativa privada e o terceiro setor, que eu acho que é importante. Eu acho que a gente precisa fazer essa união, esse fortalecimento.
E qualquer pessoa pode participar? Quem é esse público desse dia 14, do sábado? Esse projeto é pensado para lideranças, coletivos, instituições, né? Pessoas que realmente estão ali na ponta, na favela, na comunidade, aí, né? Fazendo a transformação acontecer de fato. Então, é uma capacitação, é um momento de inspiração, onde eu consiga realmente aproximar lideranças que não têm oportunidade. Aí eu falo desse líder que já tem alguma experiência ou não. Então, quando a gente pensou nesse encontro, a gente pensou em dar essa oportunidade, né, dessas empresas estarem dialogando com pessoas que estão lá nas comunidades, que estão lá nos becos, que estão ali nos seus corres no dia a dia, que estão ali enfrentando, não deixa o sonho acabar, não deixa de não impactar, porque os desafios são enormes. Então, como dividir isso com todo mundo? Como dividir essas dores? Como dividir esse desafio? Então, eu acredito muito que falar sobre nós, falar da favela, falar desse encontro de uma maneira mais simples e mais direcionada, eu acho que esse é o caminho. E também de fortalecer e entender que o terceiro setor não é um lugar competitivo, né? É um lugar de compartilhamento, é um lugar da gente unir ali forças e pensar no resultado maior, que é a transformação social, né? Que é acabar com essa desigualdade. E o de favela para favela, eu acredito muito que isso possa se tornar um dos maiores eventos daqui do estado mesmo, para ganhar cada vez mais força e voz, assim. Eu acho que é um teste de um resultado para a gente pensar em rede. A gente vê muita agenda ESG aqui muito em alta, né? As empresas falando, sim, corporações, enfim. É uma pauta que está sendo muito batida, né? Uhum. O que no seu olhar, na sua visão, na sua vivência, o que realmente precisa ser avançado nesse sentido para que de fato essa agenda realmente ocorra, né? E que as organizações, as empresas consigam de fato fazer o social, uhum, né? Que tanto dizem que pregam, às vezes na tentativa. O que está faltando aí? Eu acho que está faltando a gente entender que a iniciativa, tanto o governo como iniciativa privada e terceiro setor, é um tripé que precisa funcionar juntos, assim, não dá para fazer isso só. Não dá para fazer o terceiro setor sozinho, assim como as empresas, assim como o primeiro setor. E eu acredito que a oportunidade dessas empresas começarem a descer e olhar quem é que estão fazendo. Então, são situações que só quem consegue chegar lá na ponta é o terceiro setor, né? Então, só quem consegue chegar naquela família, naquela comunidade, naquela quebrada, somos nós. E como isso ser um programa ou uma pauta ou um momento das empresas começarem a refletir e aproximar as instituições para que realmente a gente consiga se fortalecer e chegar com as ações precisas dentro das comunidades. E também eu acredito que muito fortaleceu o nosso território, o Nordeste, o Ceará. Eu penso muito em que todas essas empresas elas voltem o olhar para nós que estamos aqui, que estamos aqui nas comunidades, fazendo políticas públicas. E que é muito mais fácil e muito mais importante quando a gente consegue fazer essa relação em conjunto. Não focar o olhar para outro sul, sudeste. Vamos olhar para o Ceará, vamos olhar para as comunidades, vamos abrir essas empresas e fazer esse trabalho em conjunto. Nós temos várias empresas aí que estão trazendo as instituições para dentro das suas empresas para pensar, né, um plano para realmente impactar e transformar a nossa realidade. Eu acredito muito nisso. E nesse olhar, como é que você observa, né, esse trabalho? Você falou que a importância de se olhar aqui o Nordeste e o Ceará, né, sobretudo a gente aqui, ainda tem essa resistência, né, se dá essa resistência, vou dizer assim, a gente às vezes conversando com o pessoal de negócio, enfim, vê muito o Nordeste e uns recortes mais para a Bahia, né? Uhum. Ou então é Norte e Nordeste, como se fosse uma coisa só. Mas nem os estados são iguais, que dirá as regiões, né? Exato. Cada um na sua peculiaridade. Ainda tem isso ainda? Demais, demais. A gente consegue perceber demais. E eu quero mudar esse discurso e eu estou querendo também mudar esse olhar. Então, quando eu percebo dos editais, muito ali para o sul, sudeste e o nordeste, nesses locais que você citou,
é assim, você fica desanimado e a luta só aumenta. E isso é para mudar, assim, esse discurso precisa mudar, essa rota precisa mudar. Então eu estou batendo na tecla, estou criando projetos para que realmente as empresas fortaleçam aqui. Tem várias instituições sérias, várias lideranças sérias que podem aí fortalecer os seus trabalhos e eu acredito muito. Então assim, a gente anda por aqui, circula por aqui, trabalha por aqui, a gente precisa, né, ajeitar o nosso território, né, a nossa cidade. Então, a partir dessa reflexão, sabe, que eu penso que como é que pode dialogar com as empresas para dizer, olha, não é para cá não, vamos olhar para cá, né? As instituições estão bem aqui, vizinhos. Quando você abre a sua janela do seu escritório, você vai ver ali algumas comunidades e favelas que você pode ali diretamente aportar, né, seu imposto de renda, dar uma mentoria, enfim, tem várias oportunidades que a gente pode mudar aí o cenário em conjunto. E fala um pouquinho do Instituto, né? Como é que ele foi pensado, quais são as ações que vocês realizam atualmente, além desse encontro, né? Quais são as linhas de acesso, onde vocês estão trabalhando aqui nesse ano de 2024? O Instituto, ele nasce a partir da minha história, né? Trabalha hoje com 1.150 crianças e adolescentes com arte, educação e esporte no território do Grande Bom Jardim, um bairro que dispensa comentário. Então nós estamos lá há 9 anos fazendo esse trabalho na ponta acontecer, essa transformação na ponta acontecer. Então a gente vem galgando e procurando cada vez mais espaço de manter as atividades através das leis de incentivos e ações diretas, né? Acabamos agora de inaugurar o nosso primeiro negócio social, que é a nossa loja da Quebrada, que também para ajudar nessa manutenção. Então nós estamos lá fazendo esse trabalho acontecer diariamente, manhã, tarde e noite, para realmente a gente conseguir oportunizar para esses jovens uma mudança de vida. E paralelo a isso a gente vai criando esses projetos, né? Como de favela para favela. E aí eu queria pedir licença para convidar todos os líderes para estar fazendo a sua inscrição. Tem lá na link da bio do Instituto Catiana Pena, que é @InstitutoKP, lá tem um link, tem todas as informações para você garantir aí sua presença nesse momento importantíssimo, né, de líderes sociais, que é o de favela para favela. Chega lá. Onde é que você observa mais demanda nesse sentido, né? Mais voltado para mulheres, pauta mais voltado para as crianças? O que que tem mais demanda nesse sentido também de aporte, de suporte, de que um capital chegue, para que isso deslanche, digamos assim? Eu acho que essas ações a gente já desenvolvendo com as famílias, com as crianças, isso já reverbera nos pais, por exemplo, na família como um todo. E a gente percebe que as mães dos alunos, às vezes, ficam lá esperando seus filhos e que, de repente, se a gente conseguisse ter mais braços para oferecer ali um curso, uma formação, né, seria o ideal. E a gente pensa, né, nos projetos futuros, cada vez mais a gente ampliar essa captação de recursos para a gente também fazer um trabalho direcionado com as mães. Nós já temos um trabalho com mulheres da quebrada, que a gente chama empresas para dar uma mentoria, falar sobre empreendedorismo, falar sobre violência. Então a gente tenta fazer, mas é mais pontual. Mas o interessante é que a gente consiga alargar isso em uma grande escala para gerenciar todas essas oportunidades para as famílias também. Tá, joia. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Só relembrando, quem quiser participar e saber mais informações, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais? @InstitutoKP, tem lá o link, você pode fazer a sua inscrição dia 14 de setembro, a partir das 13 horas, no Centro Cultural do Bom Jardim. E você já se perguntou qual é a origem dos ditados populares que fazem parte do nosso cotidiano? O escritor e pesquisador cearense Helder Ferreira de Moura pegou essa missão para si e desvendou 750 expressões em seu livro recém-lançado, O Baléu de Gato. A gente conversou com ele. Confira. Olá, Helder. Obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouquinho da sua obra. Como é que é? Quantas expressões mesmo a gente tem aqui no nosso estado? Boa tarde, Alaine. Boa tarde às suas redes sociais. Olha, esse trabalho, o Baléu de Gato, ele tem no seu conteúdo um comentário de aproximadamente 700 expressões. Essas expressões, elas são assim bem
ecléticas, elas vêm de muito longe, e depois eu dei um pouco de folclore político, história do sertão, para facilitar a leitura, porque sempre que se fala de folclore político, tem coisas engraçadas. As expressões também têm, além do conteúdo histórico, elas têm o conteúdo de humor também. Toda vida que a gente vai descobrindo o sentido de cada expressão, é uma alegria muito grande que a gente tem. Então, esse trabalho começou na pandemia, aproximadamente 5 anos. Eu venho fazendo essa pesquisa e achei por bem publicar o Balai de Gato com essas 700 expressões. Fazer só uma observação, Elaine, Sim, à porque vontade. esse trabalho não é um trabalho de cearenseis, como tem muito aqui, como tem muito também piauiês e tal. Ele é diferente porque aqui eu procuro dar a origem das expressões e, num segundo momento, eu já passo também a tirar das expressões a mensagem, o sentimento que elas trazem. Então, ele se torna mais complexo, É tá mais um certo? trabalho histórico mesmo, né, de resgate. Histórico, ele tem histórico porque as expressões, assim como as fábulas, elas tinham um caráter educativo antes da educação formal, elas tinham um caráter até disciplinador, enfim, essas expressões têm muito sentido. Agora, existe um pouco de preocupação, Elaine, porque a gente sente essas expressões caindo em desuso. E, por outro lado, as expressões de estrangeirismo dominando a nossa linguagem, o nosso cotidiano. Então, quem sabe a partir daí a gente volte mais a usar essas expressões e, principalmente, tirar delas esse caráter histórico, educativo e tudo. Essa é a ideia desse trabalho. A gente tem muitas pessoas utilizando hoje em dia, né, call para ligação, né, Meet para reunião, né, algo que a gente tem a nossa língua tão rica, tão bonita, né, e cada Então, vez mais que a gente vai interiorizando isso, a gente vai ficando cada vez mais rico na linguagem, né, e é pelo verdade. contrário, puxando, né, de lá, nada contra, mas quem, Estados Unidos não puxa nada daqui do Brasil das falas, né, Sim, cada qual com seu cada qual, né. as expressões novas, elas têm espaço, elas têm de aparecer. Ninguém pode proibir, mas, enfim, essas expressões que deram todo o nosso contexto cultural, eu acho que elas devem ser mais exploradas e mais valorizadas, né? Porque, olha, as expressões nesse trabalho vêm até do tempo de línguas mortas, como era o aramaico, antes de Cristo, e ela passa pelo Império Romano, passa pela Renascença, passa pela temida Idade Média, chega na colonização, chega com a chegada de Dom João VI, que foi um período muito interessante. Aí vai entrando o contexto, por exemplo, dos indígenas, o contexto da raça negra, do período da escravidão. Então, tudo isso, todos esses temas estão contemplados nesse trabalho. E chega no cearenseis, desde que eu encontro a origem da expressão do cearenseis, eu coloco. Agora, de preferência que eu tenha a origem, tá certo? Acaba sendo um trabalho de pesquisa até escolar também, né? Para quem que está assistindo, que leciona, né? Também pode Sim. utilizar como material de apoio, de suporte, né? De fortalecimento desse aprendizado da nossa cultura, que é tão importante. Sim, Elaine, eu acho que ele tem também esse caráter, sabe, de pesquisa, de consulta, né? Uma determinada expressão, de repente, vem a vontade de saber aquilo ali. E eu acho que no livro tem bastante. São 700. Inicialmente eu pensava fazer com 1.200 expressões, mas como eu não sou escritor profissional, né? Eu fui orientado a fazer com 700. Então, assim, ó, a gente pode dividir até por grupos, sabe? Eu já fui convidado em outros programas. Por exemplo,
programa de futebol lá com meu amigo Wilton Bezerra. Então eu tinha 40, 50 expressões só sobre futebol. Aí vou lá para o programa do nosso amigo Ricardo Guilherme. Então eu vou concentrar expressões ligadas à música, ao teatro, à cultura de um modo geral. E assim vai. Então, até uma certa divisão dessas expressões eu já cheguei a fazer. Mas, como o tempo é pouco, a gente fala. Bom, se você quiser perguntar alguma coisa, então eu posso citar aqui algumas daquelas mais clássicas, né? Que estão todo dia aí, a gente repete, mas a gente nunca quis saber o que era. E aí eu fui atrás e estou dando de presente a vocês. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E vai ser realizado nos dias 12 e 13 de setembro agora o Fórum IEP de Sustentabilidade no Shopping Rio Mar Fortaleza, com programação gratuita. E sobre essa programação, eu conversei com o Luiz Eduardo Figueiredo, ele é presidente do IEP. Confira. Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos falar um pouco sobre o fórum, mas antes disso, queria conversar um pouquinho sobre o IEP, né? Como é que ele surgiu e quais são as ações principais que vocês realizam? Muito bem. De fato, o IEP ele foi fundado em 2008, né, com o objetivo de trazer um treinamento de excelência para os jovens na região circunvizinha do município de Pacajus, onde a gente já tinha uma atividade empresarial. E no início nós tivemos uma turma de 100 alunos, né, e conseguimos convocar algumas empresas que aderiram a essa ideia de ter uma escola de excelência na formação dos jovens para poder prover a demanda que o mercado tinha na contratação. Na época, tinha mais de 6 mil jovens sem trabalhar e sem estudar, na região de Horizonte, Pacajus, Chorozinho, e isso começou em 2008. De lá para cá, nós já temos mais de 50 mil alunos que passaram pelas nossas salas de aula. Nós temos hoje 11 núcleos espalhados no estado de Ceará, que atendemos em torno de 33 cidades, né? Nós temos parceria com 340 empresas do estado, de todos os segmentos, tanto do setor industrial, do setor de varejo, do agro, né, do setor de calçados, ou seja, a gente tem essa parceria e a gente consegue prover um jovem dentro de uma mentalidade completa, não só na formação técnica, como também na formação humana. E em virtude desse nosso programa, a gente ganhou em 2012 um reconhecimento da ONU, né, a nossa vice-presidente, que é a Mônica Rabelo, esteve nos Estados Unidos recebendo essa premiação, em virtude dessa tecnologia social que nós criamos, que é justamente trazer uma formação integral desse jovem. O jovem ele é preparado para ser um agente de mudança na família dele, no bairro onde ele mora e principalmente no local de trabalho, seja no chão de fábrica, seja nas empresas comerciais, e a partir dessa formação humana, que é justamente os espaços mundos, que é a nossa tecnologia, que é o mundo do eu, que é o mundo do autoconhecimento. Você pega um jovem de 18, 19 anos e começa a projetar um plano na sua vida profissional. Você tem um mundo do meio ambiente, um mundo da arte e da cultura, ou seja, através de uma linguagem lúdica, a gente promove o desempenho, o desenvolvimento das habilidades de cada um desses jovens para que eles possam, de fato, fazer a diferença no seu local de trabalho. E o resultado desse programa é uma empregabilidade de 70% de todos os jovens aprendizes que estão atualmente, hoje são 2.300, né? Ou seja, a gente consegue uma conversão do programa Jovem Aprendiz para um CLT, para uma carteira assinada de 70% dos jovens que estão hoje no nosso programa. E o IEP, dentro do seu leque de atividades, ele promove o Fórum IEP de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental há 17 anos. Então, nós estamos agora na iminência de poder realizar a 17ª edição, que vai ser mais uma vez no Rio Mar Fortaleza, né, nos dias 12 e 13 de setembro, e lá é uma oportunidade ímpar que nós temos de poder congregar
Todas essas empresas que fazem parte desse ecossistema do bem que o IEP promove, né, junto com os alunos, com os profissionais de RH, onde a gente vai ter uma série de palestras, né, voltadas para a sustentabilidade e a inovação tecnológica nesse setor. Né. Nós vamos ter, eu gosto de citar bastante o José Luiz, que é da DCDN, que é um cofundador, né, do grupo DCDN, que vai estar lá também falando da experiência e dos feitos que a empresa dele está tendo junto com o IEP. Né. Nós vamos ter o Timbó, do grupo M. Dias Branco, vamos ter a Samanta, da Brisanet, né, além dos palestrantes da Rita, que é da Procuradoria do Estado de Ceará, né, e da Receita Federal também, o Valmir. Então, a gente vai ter um elenco de primeira linha, são profissionais extremamente preparados, que vão estar trocando ideias com os empresários. Vamos ter também uma exposição, que é a nossa feira, onde os patrocinadores também, por sua vez, conseguem fazer as suas exposições de trabalhos consagrados e de resultado para a sociedade civil como um todo, né, e as oficinas que serão feitas ao longo dos 2 dias. Pois é, falando sobre o trabalho que vocês estão realizando, né, junto aos jovens, para além de mercado de trabalho, essa visão também de mundo e de humanização, né, de olhar o entorno, de se fazer pertencente e presente, né, trabalhar esse jovem para ser um adulto com consciência além do conhecimento técnico, né? Como é que é essa preocupação de vocês nesse sentido? Olha, a pergunta pertinente, essa na verdade é a razão do existir do IEP, né? É focar no desenvolvimento desse jovem em todos os seus segmentos. E a melhor forma de fazermos isso é promovê-los a ter essas experiências. Por exemplo, além do Fórum de Responsabilidade Socioambiental, nós temos, por exemplo, a Feira de Ciências, onde a gente promove os jovens a desenvolverem, dentro dos seus ambientes de trabalho, soluções tecnológicas que possam vir agregar às empresas. A gente tem a Ação Social do IEP, que é um outro dos 10 programas que nós temos anualmente, que a gente estimula o jovem a também ser um voluntário, a também ter um olhar especial para o próximo, para o outro, né? Então, todos esses programas, eles vão forjando a capacidade de aprendizado desses jovens, eles vão criando novas experiências, onde eles, no final do programa, que pode durar até 18 meses, eles saem com uma boa bagagem, com um legado de doação, né? Vale a pena ressaltar que 100% dos jovens são provenientes da escola pública, são jovens que realmente têm poucas oportunidades de aprendizado, e o IEP contribui muito para essa mudança na vida profissional deles. E acredito que seja até gratificante você ver a mudança de vida, né? Desde 2008 até agora, muitas histórias já se passaram, né? É verdade. E esse é o maior prêmio, né? Que o IEP ele é feito hoje por um grupo de mais de 60 profissionais dedicados de forma integral ao IEP, né? São profissionais de todas as áreas, na área de pedagogia, na área de marketing, na área do teatro, ou seja, das artes cênicas, ou seja, a gente, com esse grupo, né, a gente consegue ter esse resultado, e essa é a razão de ser, né? Só para ter uma noção, hoje, por exemplo, uma empresa como a Aeres, que é uma grande empresa aqui no estado de Ceará, ela tem mais de 400 funcionários que foram jovem aprendiz, tem 400 profissionais com carteira assinada, crescendo e desenvolvendo o seu aprendizado, o seu conhecimento, e iniciaram porque foram jovens aprendizes no IEP, né? Nós temos dezenas de casos, o Beach Park é um outro grande parceiro do IEP, tem mais de 200 jovens aprendizes nesse exato momento dentro das instalações de todo o grupo, de todo o complexo do Beach Park, seus hotéis, a parte de gastronomia, né, a parte do entretenimento. A Copechus, que é um outro grande exemplo, a Copechus hoje tem mais de 140 pessoas em posições de liderança, desenvolvendo cargos, seja de coordenação, de gerência, né, de supervisores, que foram ex-alunos do IEP. Então, isso é uma demonstração e um grande estímulo para que a gente possa continuar realizando esse trabalho, né, de maneira ininterrupta. E essa parceria é importante também, né, com empresas parceiras, com instituições, organizações, para que isso feche, né, para que esse ciclo feche, a formação e inserção, né? Exatamente. Olha, essa colocação também, olha que a gente não combinou, viu? Mas assim, é um outro ponto que diferencia o IEP. O IEP, ele é um OCIP,
mas com uma gestão completamente profissional. Nós temos todos os indicadores, os centros de custos, somos auditados pela controller, associados, né? Então o IEP ele tem essa visão empresarial, e uma visão empresarial se faz necessário um bom planejamento. Então a gente não treina os jovens para que eles possam depois ir em busca de uma oportunidade de trabalho. Primeiro a gente vê o que é que o mercado quer, quais são as demandas das empresas, das indústrias. Um caso também que vale a pena ressaltar é o Grupo M. Dias Branco. Nós temos já a terceira turma de jovens PCDs, ou seja, jovens com deficiências, né, que foram uma grade customizada para a demanda que o Grupo M. Dias Branco queria. Então a gente chega realmente definir e ajustar exatamente aonde as empresas precisam de mão de obra. Porque talvez o que fosse mais frustrante e o que acontecia no passado em outras instituições é que existia uma série de cursos, mais de 50 cursos na sua grade, e muitas vezes o mercado não estava demandando aquela habilidade. Então o nosso programa é completamente o inverso. A gente vai na empresa, escutamos os gerentes, os diretores de recursos humanos, entendemos quais são as necessidades, quais são as dores que eles estão tendo dificuldade, e cria-se uma grade específica de treinamento para aqueles jovens, para que eles de fato não cumpram só uma tabela que é exigida do Ministério do Trabalho, mas que eles possam desenvolver e ajudar na expansão daqueles negócios no futuro. Então nós somos um fomentador e um provedor, né, de mão de obra para que as empresas possam continuar crescendo e desenvolvendo com qualidade. E no caso do fórum, né, vocês vão conversar um pouco sobre sustentabilidade, e eu queria saber de você quais são os principais desafios nesse sentido, quando a gente fala sustentabilidade, agenda ESG, quais são esses principais obstáculos que vocês enfrentam, sobretudo nesse recorte aqui do estado do Ceará? Olha, a agenda do ESG, ela tem passado por algumas adaptações, né? Porque para que a empresa ela seja sustentável, ela primeiro precisa ter lucro, né? Primeiro ela precisa, por isso que a governança, né, o GEDO, ela precisa dar resultado, né? E muitas vezes essas agendas são conflitantes, né? Você tem interesses dos stakeholders, né, que entre eles tem os acionistas e tem os consumidores e tem a sociedade que está no entorno daquela atividade econômica e tem os funcionários, mas o equilíbrio, né, de atender todas essas demandas, ela parte da premissa de que a empresa realmente seja lucrativa, para que ela possa desenvolver o seu trabalho ao longo do tempo. E esse é o desafio. Esse é um desafio que precisa ser trazido para as reflexões. O fórum ele trabalha muito nessas provocações, e nada melhor de trazer essa provocação, essa discussão e reflexão com a visão de quem está conseguindo realizar esses feitos. Por isso que nós temos uma série de palestrantes que vêm do mercado, das indústrias, das empresas, né, como eu citei agora recente, o Beach Park vai estar palestrando, o grupo DCDN vai ser um dos nossos palestrantes, a BrisaNet vai ter seu representante, né, o grupo M. Dias Branco, ou seja, essas empresas têm experiências completamente bem-sucedidas, que podem ser copiadas ou podem gerar insights para que outras companhias que lá estarão, né, possam adaptar para a sua realidade. Cada empresa tem a sua realidade. Então, a agenda ESG, eu vejo muito forte nas empresas a governança, né? Eu vejo já bem desenvolvido o lado ambiental, até mesmo porque é uma necessidade. No nosso caso, na nossa família, na nossa empresa, a gente, por exemplo, o recurso hídrico é um recurso extremamente importante, porque ele faz parte, né, ele é uma matéria-prima para os nossos produtos. Então, você usar bem o recurso hídrico, você saber reutilizar após o uso, né? Então, tudo isso já está dentro do ecossistema da sustentabilidade, da viabilidade econômica daquela empresa. Então, eu vejo a governança bem desenvolvida em todas as companhias, eu vejo o ambiental também. Agora, o S do social é que a gente percebe que ainda existe um longo caminho a ser seguido. O IEP está justamente provocando essas discussões, esses pensamentos dentro do fórum, né, que é o que realmente motiva os empresários a participarem desse evento. Pois é, eu queria pedir para você fazer o convite para quem está assistindo, para se fazer presente. A gente só passeou um pouquinho desses temas, né? Vai ter muito mais lá, né? Sem dúvida, gente. É uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade de você se conectar com a inovação, com o futuro, né, através de um aprendizado
com várias experiências, com vários programas de sucesso entre as empresas, né? Nós vamos estar com a representantes da Procuradoria do Estado do Ceará, né? Nós vamos estar com representantes da Receita Federal, aonde a sua empresa pode realmente, de forma tributária, ajudar algumas instituições que tem dezenas delas extremamente sérias, que trazem conteúdo, né, e impacto social, e que a empresa muitas vezes ela não consegue sair do seu core business, mas ela pode ter o S dela apoiando essas instituições, né? E são dezenas delas que têm impacto com pessoas em situação de rua, tem impacto na educação, no caso o IEP, né, em pessoas em situação de rua. Nós temos a Obra Lume, que é uma comunidade que tem 45 casas de acolhimento de pessoas, né? Então, tem várias empresas, várias instituições que estão à disposição, que conseguem entregar com propriedade, e essas empresas elas conseguem se apropriar desses resultados nos seus balanços sociais. Então, esse é o objetivo, é tentar ser ponte. O IEP está sendo ponte entre as instituições e a iniciativa privada. E para saber mais informações dessa programação e também do trabalho de vocês, como é que faz para procurar nas redes sociais? Gente, vocês podem procurar em qualquer plataforma nossa, no nosso site, né, o portal iep.com, né, dentro também do fórum, tanto no Instagram quanto no nosso site, e lá vão ter vai estar toda a programação. A inscrição ela é gratuita, na verdade são 2 quilos de alimento que você consegue fazer a sua inscrição, e eu prometo a vocês que será uma experiência incrível. Serão 2 dias cheios de aprendizado, de motivação, e quem tiver a possibilidade de participar não vai se arrepender. Tá, joia. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.